Homens fracos gritam no caos. Homens fortes o enfrentam em silêncio absoluto. Existe algo curioso nas pessoas realmente fortes. Elas não precisam provar nada. Enquanto muitos falam demais, explicam demais, postam demais, os mais fortes trabalham em silêncio. Mas existe uma pergunta importante aqui. Por que alguns homens quebram sob pressão, enquanto outros se tornam mais fortes? Há quase 2000 anos, um homem comandava o maior império da Terra. Milhões dependiam de suas decisões. Ao norte, tribos invadiam fronteiras romanas. Ao sul, cidades inteiras morriam por causa de uma pandemia. Dentro do próprio império, generais se rebelavam. Mesmo assim, todas as noites, esse homem se sentava sozinho. Sem plateia, sem discursos, sem aplausos. Apenas uma tocha acesa e um caderno. O nome dele era Marcos Aurelius. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, ele treinava a própria mente. Porque líderes verdadeiramente fortes sabem uma coisa: o maior campo de batalha sempre foi interno. Neste vídeo, vou mostrar como forjar isso em você. Fique até o final. Assista, absorva, execute. Ano 161 depois de Cristo. Roma ainda era o maior império da Terra. Mas por trás da aparência de estabilidade, o sistema estava sendo pressionado de todos os lados. Quando Marcos Aurelius assumiu o trono, ele herdou algo muito diferente de um império tranquilo. Seu reinado não foi paz, foi guerra constante. No leste, conflitos exigiam tropas e recursos. No norte, invasões pressionavam as fronteiras. Legiões eram dizimadas, cidades viviam sob ameaça. Mas a situação piorou drasticamente alguns anos depois, com a chegada da Antonine Plague, provavelmente varíola, ou sarampo. Ninguém sabia ao certo. O que sabiam era que as pessoas estavam morrendo. Primeiro, milhares. Depois, milhões. Historiadores estimam que até 10 milhões de pessoas morreram. Cidades ficaram vazias, exércitos enfraquecidos. A economia começou a colapsar. Mas talvez o peso mais brutal não tenha sido político, foi pessoal. Marcos Aurelius enterrou vários filhos. De 14 crianças, apenas uma chegou à idade adulta. Enquanto governava um império em crise, ele também enfrentava perdas dentro da própria família. E exatamente nesse cenário, tribos germânicas atravessaram o rio Danúbio. Vilarejos foram destruídos, legiões pressionadas até o limite. Então, imagine a posição de Marcos Aurelius, imperador de Roma, mas vivendo em acampamentos militares, dormindo em tendas, tomando decisões que poderiam salvar ou destruir milhões de vidas. E como se isso não fosse suficiente, ele ainda enfrentou traição interna. Um de seus próprios generais, Avídios Cássius, se declarou imperador. Uma guerra civil parecia inevitável. Mas enquanto tudo isso acontecia, Marco Aurélio fazia algo inesperado. Ele escrevia. Não discursos, não propaganda, mas reflexões pessoais. Essas anotações se tornariam o livro Meditations. E existe um detalhe importante. Esse livro nunca foi escrito para o público. Era apenas um diário, um exercício de disciplina mental, uma forma de treinar a própria mente para resistir ao caos. Mas o que passava pela mente de Marcos Aurelius no meio daquele cenário? Não desespero. Não pânico. Uma decisão simples. Focar apenas no que estava sob seu controle. Ele separou duas coisas. O externo. Peste. Guerra. Traição. Morte. Perdas. E o interno. Sua mente. Suas escolhas. Sua disciplina. Ele escreveu em Meditations. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Silêncio externo preservava a autoridade. Silêncio interno preservava a sanidade. Ele transformava a adversidade em combustível. Usava perdas para lembrar da mortalidade.
Usava dificuldades para fortalecer caráter. Aceitou algo que poucos aceitam. Até imperadores morrem. Mesmo assim, continuou marchando. Continuou liderando. Continuou escrevendo. Todos esses fatos não são consolo. Eles são armadura mental. Muralhas internas que o caos do mundo não consegue derrubar. Agora, olhe para o mundo atual. O cenário mudou, mas a pressão continua. Hoje, o campo de batalha não é o Danúbio, é o mercado competitivo, é a disputa por atenção, é o excesso de estímulos digitais. Todos estão reagindo o tempo inteiro. Discussões, opiniões, conflitos online, reações impulsivas. E isso destrói foco. Isso destrói clareza. Isso destrói disciplina. Enquanto alguns gastam energia discutindo, outros estão construindo, estudando, treinando, criando oportunidades. O silêncio estratégico virou uma vantagem rara. Quem consegue sair do barulho mental ganha clareza. Quem domina a própria mente ganha direção. E quem tem direção constrói resultados. Mas entender isso não é suficiente. A pergunta real é: como treinar essa mente hoje? Guerras destruíram cidades. A peste destruiu populações. Traições destruíram alianças. Mas nada disso destruiu a mente de Marcos Aurelius. Porque a verdadeira fortaleza dele não era Roma. Era o próprio caráter. E no mundo moderno, essa ainda é a forma mais rara de poder. Se você quer desenvolver essa força, comece onde todos os grandes líderes começaram, dominando a própria mente. Algumas práticas simples podem iniciar esse processo. Em momentos de estresse alto, pare por 5 ou 10 minutos. Pergunte a si mesmo: o que realmente está sob meu controle? O que não está? Registre isso em um papel. Simples, sem drama. Exatamente como Marcos Aurelius fazia em Meditations. Evite reações impulsivas. Não responda a críticas no calor do momento. Não reclame publicamente. Isso apenas drena energia. Pela manhã, lembre-se de algo simples. Levante e faça o que precisa ser feito. À noite, revise o dia em silêncio. O que você suportou? O que pode melhorar amanhã? Veja as dificuldades como um processo de forja. A dor externa não precisa quebrar o interior. Treine, estude, planeje. Isso é simples, mas não é confortável. E feito todos os dias, forja uma mente extremamente difícil de quebrar. Porque no final, barulho impressiona, mas silêncio constrói. E no longo prazo, o mundo sempre respeita quem constrói.